Foram divulgados recentemente os resultados de dezembro de 2013 do Índice de Confiança do Empresário do Comércio, o ICEC. Esse índice é uma pesquisa que é realizada pela Confederação Nacional do Comércio, cujos resultados aqui para o Rio Grande do Sul são divulgados mensalmente pela FEComércio. E essa pesquisa busca capturar o nível de confiança dos empresários do comércio. Os empresários são convidados a emitir sua opinião sobre a economia brasileira, sobre a atividade comercial como um todo e sobre a sua própria empresa, tanto no que diz respeito ao momento atual, quanto às suas expectativas para o futuro. Além disso, os empresários também revelam as suas perspectivas de investimento para o futuro próximo. Nessa sondagem, as respostas são compiladas de tal forma que o índice varia de 0 a 200 pontos, onde valores acima de 100 pontos denotam otimismo por parte dos empresários e valores abaixo dessa linha de indiferença de 100 pontos marcam uma posição pessimista por parte dos empresários. Os resultados de dezembro de 2013 confirmaram uma tendência de crescimento moderado da confiança que vem sendo observado nesses últimos meses de 2013. O índice atingiu 125,3 pontos, que marca, portanto, uma posição otimista, mas apenas levemente superior ao mesmo patamar observado em dezembro do ano anterior, em dezembro de 2012, e também praticamente igual ao nível anterior aquelas manifestações que ocorreram, manifestações populares que ocorreram no mês de junho, que impactaram fortemente a confiança dos empresários ali em meados do ano e resultaram numa queda bastante significativa do indicador. Essa recuperação da confiança observada nos últimos meses de 2013, em dezembro foi acompanhada por uma elevação também moderada, porém uma elevação no que diz respeito às condições atuais, a percepção dos empresários em relação às condições atuais. Apesar disso, o indicador continua mostrando, em dezembro também se observou isso, continua mostrando um pessimismo bastante acentuado dos empresários em relação à economia brasileira. A esse respeito, não é difícil a gente pensar em alguns fatores que vêm impactando, que vêm determinando esse pessimismo dos empresários em relação à nossa economia. A nossa conjuntura atual é uma conjuntura de baixo crescimento econômico também decepcionante e de inflação relativamente elevada. A gente percebeu ao longo de todo o ano de 2013 uma inflação aí em termos anualizados mais próxima dos 6%, que é acima da meta que o Banco Central deve perseguir. E também por esse motivo, essa inflação relativamente elevada motivou um terceiro fator, que foi o início de um ciclo de elevação de juros colocado em prática pelo Banco Central desde o início, desde abril de 2013, que vem sendo continuado até hoje, e esse ciclo de elevação de juros acaba por impactar, tornar o crédito mais caro, conter a demanda e provocar também um certo pessimismo por parte dos empresários. Por fim, 2 pontos ainda se destacam quando a gente analisa os resultados do indicador de confiança do empresário do comércio. Em primeiro lugar, uma característica estrutural do indicador e que se mantém em dezembro é que os empresários são muito mais otimistas no que diz respeito às expectativas para o futuro do que em relação ao momento atual. O indicador de expectativas para o futuro se encontra na casa dos 150 pontos e determina o otimismo dos empresários no indicador agregado, no indicador de confiança como um todo. Enquanto isso, as condições atuais se encontram no nível de 100 pontos, que é próximo aí à linha de indiferença, próximo à indiferença no que diz respeito às condições atuais. Também, outra característica importante do indicador é que os empresários tendem a ser mais otimistas em relação à sua empresa do que em relação à economia como um todo e ao próprio setor de comércio.